Olha, bateu desespero total na campanha do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o engajamento do Lula nas redes sociais aumentou muito em março e em abril. Para você ter ideia, em abril o Lula vai fechar as redes sociais dele com o dobro do engajamento de fevereiro. Eu vou falar para alguém que tem milhões de seguidores, dobrar de engajamento em 2 meses é uma coisa muito importante, é uma coisa muito grande. Para ter ideia, em abril, só em abril, o engajamento aumentou 40%. E o engajamento nas redes sociais do Lula é majoritariamente, quase que 100% engajamento positivo. A maioria dos comentários são de pessoas que vão votar no Lula ou que estão apoiando as falas, as ações, as publicações do Lula, diferente do Bolsonaro, em que a maioria do engajamento ainda é engajamento negativo. Eu digo ainda por quê? Porque parte da estratégia da extrema-direita é a utilização de robôs. A extrema-direita começou ontem um movimento mundial, esse movimento é mundial, de utilização em massa de robôs. Então, vários políticos de extrema-direita, vários jornalistas de extrema-direita, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. Nos Estados Unidos aconteceu também, em alguns lugares da Europa também, começaram a ganhar dezenas de milhares de seguidores. E aí, uma empresa chamada Bot Sentinel, que é uma empresa, em português seria sentinela dos bots, ou seja, uma empresa que detecta se há robôs ou não, essa empresa fez uma análise dos novos seguidores do Jair Bolsonaro. Ele ganhou 65 mil seguidores só ontem no Twitter. E 99% dos novos seguidores do Bolsonaro são robôs. Mas fala, Thiago, mas robô não vota. Pode até não votar, mas robô curte, robô compartilha, robô manipula o algoritmo para que as publicações do Bolsonaro apareçam para mais gente que é despolitizada, que é o público-alvo dele. Então, o bolsonarismo e a extrema-direita mundial vão começar a utilizar dos robôs para ver se conseguem bater de frente com o engajamento real que a oposição a eles tem. Olha, a coisa tá difícil para eles. E, num movimento de tentar, eles estão tentando falar que isso é porque o Elon Musk mudou o algoritmo do Twitter. Eu já expliquei aqui ontem que o Elon Musk não tem acesso ainda ao algoritmo do Twitter. Ele ainda não é administrador do Twitter. Isso vai acontecer só no final do ano. Mas essa tentativa dos bolsonaristas de falar que isso se deve à compra do Elon Musk, do Twitter pelo Elon Musk, é para ver se eles desestabilizam a esquerda e se eles desanimam as pessoas de esquerda e conseguem expulsar essas pessoas da plataforma. Porque quanto menos gente de esquerda tiver em todas as plataformas, não falo só no Twitter, mas falo em outras, o Facebook, Instagram, TikTok, o Vai, todas as outras, quanto menos gente de esquerda, maior vai ser o domínio da narrativa pela direita. Eu vou te explicar tudo isso aqui, bateu desespero total. Para você ter ideia, o post que teve mais engajamento no mês de um político no Twitter foi do Lula. Foi do Lula com a doutora Deolane. Doutora Deolane, que é uma influencer bem famosa, ela tirou uma foto com o Lula publicou a foto e o Bolsonaro sentiu pesado esse post do Lula. Vou te mostrar tudo aqui, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Como eu falo, a guerra política em 2022 vai se dar nas redes sociais. Por isso, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. O YouTube é uma das maiores ferramentas para a gente levar a verdade para as pessoas, para a gente quebrar no meio as fake news, esses bandidos que estão aí destruindo o Brasil. Por isso eu peço, é um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Só clicar nele e pronto, você está fortalecendo a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E no fim do vídeo eu vou também mostrar nossos carros de som que continuam rodando, porque, olha, a guerra é nas redes sociais, mas a gente também vai às ruas aqui no Plantão Brasil. No fim do vídeo eu mostro nossos carros de som rodando. Quem quiser apoiar, já sabe, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E olha, no primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais, peço que você também siga lá. Agora vamos falar sobre o Twitter. Eu vou te mostrar aqui os bolsonaristas. Eu até comentei sobre isso nos últimos dias. Eu falei, olha, eles não estavam ganhando os seguidores em nenhum dia. Aí, de repente, todos começam a falar, já ganhei não sei quantos seguidores. E aí, eles não tinham ainda ganhado os seguidores, mas eles sabiam que estava começando a acontecer. E aí, robôs. A maioria dessas contas foram contas criadas 1 ou 2 meses antes, ou seja, são contas que não seguem praticamente ninguém e que não têm seguidores. Muitas não têm nome ou não têm foto, quer dizer, é robô mesmo. Aí eu vou te mostrar aqui uma publicação, tá em inglês, mas não se preocupa que eu vou colocar a tradução aqui para você. Esse é o criador do Bot Sentinel, que é essa empresa. Aí ele analisou o seguinte, olha só, tá aqui em bom inglês, em bom português agora, quem quiser tá aqui, ó, traduzido, pausa aí para ler, mas eu vou ler para você, ó. Ele fala, terminamos de analisar as 65 mil contas que começaram a seguir Jair Bolsonaro. 20 mil, esse é o número real, foram criados hoje. E 17.923 foram criados ontem. Aproximadamente 58% dos últimos seguidores de Jair Bolsonaro foram criados desde ontem. 58 desde ontem. Aí depois ele vai mostrando
que 99% desses seguidores têm a tendência a serem robôs. 99% de 65 mil pessoas que passaram... de 65 mil contas que passaram a seguir o Bolsonaro. Não são pessoas, são robôs. Aí, esse mesmo movimento aconteceu com jornalistas, eu vou te dar um exemplo, jornalistas da Fox News. Fox News é uma rede pró-Donald Trump nos Estados Unidos. Os jornalistas dessa rede começaram a ganhar muitos seguidores. Muitos bolsonaristas, influenciadores também começaram a ganhar muitos seguidores. E aí, os bolsonaristas começaram a falar, olha, aqui eu vou te mostrar publicações deles, em que eles falam, olha, ganhei, aqui do lado do Bolsonaro, ganhei 4.500 seguidores em 12 horas. Aí o velho da van, ó, de ontem para hoje ganhei mais de 3 mil seguidores. Agradeço ao Elon Musk, daqui para frente ao infinito e além. Aí o Rodrigo Constantino, fala, nossa, que rápido, os algoritmos mudaram. Todos eles falando a mesma coisa, que é uma mudança do algoritmo, alguma coisa assim. Não, isso é fake news. Porque eles querem o seguinte, que as pessoas de esquerda, que as pessoas de oposição ao Bolsonaro fiquem com medo disso aí, falando, caramba, os bolsonaristas estão ganhando seguidor. Nossa, mudaram o algoritmo, eu vou sair do Twitter. Por quê? Porque aí ficam só eles. Ficam só eles e as pessoas despolitizadas que não estão nem aí para isso, que nem vão ver essas publicações. Por quê? Porque aí eles conseguem cooptar essas pessoas e enganarem essas pessoas para que elas votem no Bolsonaro. Essa é a estratégia deles de momento. Depois, a estratégia deles vai ser usar esses robôs, porque por enquanto eles só estão seguindo essas contas, eles não estão se engajando. Para você ter ideia, uma análise de rede social feita nas contas dos bolsonaristas entre ontem e anteontem, o engajamento nas redes deles caiu de 60% a 90%, dependendo de qual Bolsonaro, de qual filho do Bolsonaro. Eu vou te dar aqui o dado corretíssimo para você ver. Ó, o Pedro Barcelo, ele é um dos analistas de redes sociais mais conhecidos no Brasil. E aí, ele tira toda a análise de dados e tudo mais, e ele diz, olha, o volume de interações da Carla Zambelli caiu 10%, o do Carlos Bolsonaro 60% e o do Flávio Bolsonaro 55%, enquanto eles ganhavam seguidores. Enquanto isso, o Lula perdeu 11 mil seguidores, o Haddad 1.000 seguidores e a Gleisi 940. Tem que entender uma coisa, todas as contas de Twitter que tem mais de 1.000 seguidores, tem pelo menos 5 a 10% dos seguidores acabam sendo robôs. Inclusive, esses dias eu tava fazendo uma análise no meu próprio Twitter e eu me surpreendi. Eu falei, caramba, eu tô sendo seguido por 2.000 robôs. 2.000 dos meus seguidores são robôs. Ou seja, se esses 2.000 robôs forem ligados para parar de me seguir, eu perco 2.000 seguidores do dia pra noite. Só que isso não muda nada no engajamento da minha conta, porque eram robôs que não interagiam. No caso do bolsonarismo, esses robôs não estão interagindo e o engajamento deles está caindo. Tem uma coisa, que é a seguinte, se os robôs começam a seguir e não interagem, isso, inclusive, atrapalha no algoritmo para eles o alcance deles. Porque se você tem muito seguidor e a maioria dos seus seguidores não interagem com as suas postagens, o algoritmo começa a te colocar no ranqueamento de uma maneira pior. Então pode ser um tiro no pé se eles não começarem a utilizar esses robôs para engajar nas contas do Bolsonaro. Mas o movimento está claríssimo para ver se eles conseguem expulsar a esquerda do Twitter para que fiquem apenas os bolsonaristas. Enquanto isso tudo acontecia, o Lula publicou, eu vou te mostrar, o Lula publicou essa foto aqui com a doutora Deolane. Aqui a foto do Lula com a doutora Deolane. Para quem não sabe, Deolane, ela era a esposa do MC Kevin, que morreu, foi uma tragédia, ele caiu de um prédio. O Lula publicou a foto, 207 mil curtidas, como você está vendo aqui, inclusive eu curti. Tá aqui 25 mil compartilhamentos praticamente. E o Bolsonaro sentiu, mas o Bolsonaro sentiu muito a foto do Lula com a Deolane e o engajamento da foto do Lula com a Deolane. Ele inclusive colocou aqui, ó, um post dela, um vídeo qualquer dela tirado de contexto e depois o próprio Bolsonaro compartilhou a foto do Lula e aí ele colocou aqui, ó, feitos um pro outro. O Bolsonaro ajudando o Lula a ganhar engajamento. Só tem um problema, o post do Bolsonaro ironizando só deu 70 mil curtidas, o do Lula deu 208 mil curtidas. E olha que o Bolsonaro tem 3 vezes mais seguidores que o Lula. Quer dizer, tá um desespero enorme na campanha do Bolsonaro, porque eles não conseguem fazer o Bolsonaro crescer nas redes sociais. E as redes sociais são exatamente a especialidade do bolsonarismo. E o Lula tá ganhando do Bolsonaro no território bolsonarista. Para você ter ideia, esse post do Lula com a doutora Deolane foi o post de um político, ou qualquer político, em abril, com mais engajamento. E no Instagram, o post de qualquer político também brasileiro com mais engajamento foi também do Lula. Foi a foto de perfil do Lula em que ele estava usando óculos. Foi muito engraçado, o Lula usando óculos Juliette. Não Juliette aquela do BBB, é o nome do modelo do óculos, que é essa foto aqui. Essa foto do Lula aqui
teve 886 mil curtidas. Eu fiz até um vídeo no TikTok, quem me segue viu isso, comparando o engajamento do Lula no Instagram com o do Bolsonaro. E o Lula tem o dobro do engajamento que o Bolsonaro. E se você comparar o engajamento com o número de seguidores, o engajamento do Lula é quase 10 vezes maior que o do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem muito mais seguidores, o engajamento dele era para ser muito maior. E na verdade, além de não ser maior, é menor muitas vezes. Quer dizer, a coisa tá ruim para o Bolsonaro. A nova estratégia de campanha do Bolsonaro é essa. Primeiro, utilizar robôs em todas as redes sociais. Segundo, ele vai começar a debochar, vai começar a fingir que não liga, ou ele mesmo compartilhando o post do Lula, aí ele coloca um vídeo criticando lá alguma coisa tirada de contexto da doutora Deolane, aí ele compartilha o post da Anitta. Ou seja, o Bolsonaro tá trocando de estratégia tanto, e ó, não é comum você ver o bolsonarismo trocar de estratégia 2, 3, 4 vezes num período curto. E eles estão fazendo isso. Ele está trocando tanto de estratégia, eu vou te falar, é desespero. Eles não estão conseguindo ganhar nas redes sociais. Eles sabem que é muito importante ganharem nas redes sociais, por quê? Porque eles precisam dominar a narrativa. E aí, nesse desespero, os bolsonaristas começaram a fazer o seguinte, porque eles perceberam que a maioria das menções ao nome do Bolsonaro são menções negativas. Eu já falei aqui várias vezes. Tem um movimento dos bolsonaristas infiltrados na esquerda para que se pare de falar o nome do Bolsonaro, nem para fazer críticas, inclusive. E aí, tem um textão que tá rolando em grupos de esquerda, inclusive nos grupos do Plantão Brasil, muita gente compartilhando, e é um texto muito bem feito, e é um texto que eu vou te falar, é texto feito por bolsonaristas. Diz aqui, olha, orientação do presidente Lula. O Lula não deu orientação nenhuma, viu? Nenhuma orientação. Orientação do presidente Lula, tá vendo aqui? Aí ele fala: os partidos da nova política planejam realizar manifestações em todo o Brasil. A principal finalidade é a provocação. Aí eles dizem: vocês que são brasileiros de bem, façam o seguinte, não filmem os eventos, não repassem o que receberam, não encaminhem para ninguém, não postem nada sobre o presidente, nem charge, nem brincadeiras, nem críticas, nem elogios. Não vai postar críticas ao Bolsonaro? Não vai postar vídeo das manifestações antidemocráticas do Bolsonaro? Não vai mostrar que eles são criminosos? E aí o texto está como orientação do presidente Lula. Quer dizer, não é orientação do Lula. Eu falei, inclusive, com a assessoria do Lula e o Lula não dá orientação nenhuma a ninguém. Você vê os discursos do Lula, ele não fica falando faça isso, faça aquilo. Muito menos em rede social. Muito menos em rede social. O Lula não tem nem smartphone. Aí, olha só, eles falam: não discutam, não criem eco, não compartilhem, nem se for críticas. Quer dizer, é um texto grandão. Eu não vou ler o texto aqui inteiro, porque senão eu vou ficar um tempão lendo o texto. Mas eles cairão por si só, ignore-os. Isso só interessa ao Bolsonaro. Que você ignore o Bolsonaro. Que se você ignorar o Bolsonaro e você não fizer as críticas ao governo dele, aí ele passa impune. É como se você tiver um câncer, você fala: se eu ignorar o meu câncer, não acontece nada comigo. Ignora lá para ver o que acontece contigo. Pois bem, ignorando o Bolsonaro se fortalece. Ou seja, não tem como eu falar que o governo Bolsonaro roubou 1 bilhão da educação se eu não falar o nome do Bolsonaro. Não tem como eu falar: o Bolsonaro indicou 2 pastores que pediam propina para prefeitos de cidades do interior sem falar o nome Bolsonaro. Não tem como falar que o Bolsonaro não quis comprar as vacinas e deixou as pessoas morrerem sem mostrar o Bolsonaro, sem mostrar os vídeos dele zumbando das pessoas que estavam morrendo asfixiadas por Covid. Não dá, você tem que falar. Inclusive, olha só como é que é. O bolsonarismo infiltra esses textos na esquerda, enquanto o próprio Bolsonaro compartilha a publicação do Lula. Só para você ver que a estratégia lá do outro lado nunca foi ignorar a esquerda, não. Inclusive o Bolsonaro se tornou famoso, o Sérgio Moro se tornou famoso, todos eles, falando Lula, falando mal do Lula. Foi assim que eles cresceram na política, disseminando ódio contra o Lula, quer dizer, falando o nome de quem eles faziam oposição. Aí tem um outro que fala: olha, como funciona a internet. Aí eles colocam algumas informações verdadeiras no meio de várias falsas. Esse é outro texto. E aí vocês sabem que engajamento e algoritmo funciona assim. Quando você posta e outros curtem a postagem, aparece para quase todos. E quando você não curte nada dos seus amigos, nada aparece para ninguém. Isso é engajamento. Aí, ok. Aí ele fala: para dar visibilidade, eu preciso que vocês curtam, compartilhem. Aí o texto começa a falar para curtir, compartilhar e se engajar com as publicações do Lula. Perfeito. Aí no meio do texto, eles colocam o seguinte: não compartilhe nada sobre o Bolsonaro. Ignore tudo o que faz o Bolsonaro. Quer dizer, é isso. Não compartilhe o nome do Bolsonaro. Não faça as críticas ao Bolsonaro, porque ele sabe o seguinte: se todo mundo que é de esquerda ficar só falando do Lula, vai parecer que a gente é uma seita aqui. É uma seita, todo mundo só fala do Lula e ignora os problemas do Brasil. Não. Você tem que falar os crimes do Bolsonaro. O atual presidente é o Bolsonaro. Quem está destruindo o Brasil é o Bolsonaro. A gente pode ignorar o Bolsonaro assim, vamos
Vamos aqui combinar? A partir do momento que o Bolsonaro for preso, a gente começa a ignorá-lo. Que tal? Combinado aqui entre nós? Antes disso, não acreditem nesses textões. Muitos são muito bem feitos, eles colocam muita coisa de esquerda, referências à esquerda no meio do texto, para você acreditar, mas no meio tem sempre um não ignore o Bolsonaro. Você vê isso, não repassa. Ou corta essa parte do texto e põe a parte que interessa. A estratégia deles está mudando, eu estou falando isso aqui nas últimas semanas, e isso é reflexo do medo que eles estão. Porque a esquerda está vindo aí e está vindo com muita força nas redes sociais, ó. E ó, a melhor parte é o seguinte, é que enquanto isso tudo acontece, você vê que a grande mídia começa a falar que tem crise na campanha do Lula, que a campanha do Lula não sei o quê. Isso é também Bolsonaro, gente que tá louquinha para apertar, não é 17 mais o número dele, nem vou falar qual é, para votar de novo no Bolsonaro e que quer criar caos na campanha do Lula porque as coisas estão indo bem, porque nas redes sociais ele está engajando mais que o Bolsonaro. Talvez se alguma coisa não estiver indo bem, seja em discurso ou qualquer outra coisa assim, e aí não sou eu que vou julgar isso aqui porque o vídeo está acabando. Se alguém quiser eu faço um vídeo só sobre isso, mas para mim está indo de vento em popa. Um candidato que consegue por 6 meses manter uma diferença de 20 pontos sobre o segundo colocado no segundo turno e que em quase todas as pesquisas há mais de 6 meses ganha no primeiro turno e que estabilizou, se isso é indo mal, meu Deus do céu, olha, eu quero que o São Paulo, meu time de coração, vá mal em todas as campanhas do Campeonato Brasileiro, eu quero que o Lula vá mal em todas as campanhas desse jeito que está indo mal agora, porque olha, se a do Lula está indo mal, imagina a dos outros, né? Imagina a campanha do Bolsonaro, do Moro, do Dória, porque estão perdendo. Ó, vou mostrar aqui nosso carro de som. Ó, cidade de Paranaguá, no Paraná. Aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima, nós venceremos. Falou!